Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Nós estamos aqui para passar uma aula da escola bíblica e nós vamos falar hoje sobre como prosperar em meio à crise. Então fica ligado comigo, não sai daí, assiste até o final que a sua vida vai ser edificada, tá bom? E eu quero começar aqui com você lendo em Gênesis 17, versículo 5. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pai de muitas nações eu te fiz. Essa aula está muito interessante, essa revista até na verdade, porque nós estamos falando de muitos assuntos da nossa atualidade. E esse assunto que nós vamos começar a comentar é prosperando em meio à crise. Muito se tem pregado nos nossos dias de hoje sobre crise e sobre prosperidade e sobre crise. Então eu quero, nesse tempo que eu tenho aqui com você, a gente conversar um pouco e eu falar com você sobre essas duas palavras, crise e prosperidade. Bom, crise, ela não significa que ela é uma falência. Você não está falido na crise, você não está derrotado na crise. A crise, ela é só um momento de dificuldade. Você já viu aquele filme do Shrek, quando eles vão salvar a princesa? O que acontece? No meio do abismo existe uma ponte. Essa ponte que dá acesso até o castelo onde a princesa está presa. E o que acontece? Quando o burro está no meio da ponte, a pata dele quebra um pedaço da madeira e aí ele olha para baixo. Quando ele olha para baixo, ele já estava no momento de crise, mas quando ele olha para baixo, aí que ele desestabilizou, desequilibrou e ele precisou do Shurek. Para o Shurek fazer ele chegar até o final da passagem da ponte. Mas por que era um momento de crise? Porque a crise, ela te faz pensar em chegar até o seu objetivo ou você voltar para trás. Você repara na cena do filme que quando o burro ele quebra a madeira, a primeira coisa que ele quer fazer é voltar para trás, ele nem quer continuar. Então, precisou de alguém para dar um empurrãozinho nele. Então, a crise, ela significa isso, um momento difícil, um momento de dificuldade que vai te fazer chegar no seu objetivo ou, se você preferir, você acaba voltando para trás pelo medo das coisas que vão acontecer. E a palavra prosperidade, ela é bom a gente deixar isso muito claro, que ser próspero não é ser rico. A prosperidade ela não está ligada a ter muito dinheiro, né? A prosperidade ela vem do latim que significa prosperare, que é formada por outras duas palavrinhas, que é pró, que significa a favor ou favor de, e spes, que significa esperança. Então, prosperidade é esperar um favor, é estar à espera de um favor, é confiar no favor de alguém. Por isso que eu quis trazer o texto de Abraão aqui na introdução. Por quê? Porque Abraão, é muito importante a gente pensar sobre isso. Porque Abraão, antes de Deus chamar Abraão, Abraão era rico. Tinha muitas posses, tinha muitos bens, tinha muitos gados, mas ele ainda não era próspero. Quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, ali Abraão começa a esperar pelo favor de Deus. Ele sai totalmente confiante naquilo que Deus faria por ele. Então, a partir dali, Abraão começa a ser próspero. Tá? Então, como eu disse, a prosperidade ela não significa que você é rico. E nem ser rico significa que você é próspero. A revista está falando muito sobre Isaac, sobre como Isaac prosperou numa terra de Filisteu. E Isaac, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção é, Isaac nunca deixou de trabalhar. Isaac nunca deixou de querer conquistar. Quando Isaac saiu num tempo de crise, num tempo de fome, num tempo de muita escassez, quando ele chegou numa outra terra, ali a Bíblia diz que Isaac, quando chegou ali, plantou e colheu 100 vezes mais. Então, Isaac continuou trabalhando. Isaac nunca deixou de trabalhar. Uma outra coisa muito importante sobre Abraão. Abraão, primeiro, antes ele era Abrão. E depois Deus o chamou de Abraão. E disse que faria dele
pai de nações e reis sairiam de Abraão. É muito interessante, como eu disse um pouquinho antes, que Abraão, ele tinha muitos bens, muitas posses, muitos gados, mas ele não tinha para quem deixar tudo aquilo. Então, Abraão tinha muita riqueza. E a promessa de prosperidade para Abraão que Deus tinha é: você vai passar isso para alguém. Isso não vai parar em você, isso não vai ser só seu. Você vai transferir isso para alguém. Então você percebe que às vezes a pessoa, quando ela é rica, ela é muito egoísta, ela só pensa no dinheiro dela, ela só pensa no bem-estar dela. Quanto à prosperidade, ela te faz entender que o que você conquista aqui hoje não é só para você, você precisa deixar para alguém. Então quando Deus chama Abraão, a mulher dele era estéril, não podia ter filhos, ele não tinha com quem deixar. Ou ele deixaria toda a sua herança para os seus servos ou para os seus escravos. Então Deus chama Abraão e diz: a partir de agora você será um homem próspero. Você terá com quem deixar toda essa sua riqueza. Um grande problema da nossa geração hoje é que a nossa geração, esses dias eu estava até vendo algumas pesquisas, os nossos adolescentes de hoje, eles não querem ter um momento de dificuldade. Os nossos adolescentes, os nossos jovens hoje, eles querem ser ricos. Você pergunta, eu tenho um caso desse na família, e uma adolescente diz: o meu medo é ser pobre, o meu medo é ficar pobre. A nossa juventude hoje está muito preocupada em conquistar logo, em ter tudo logo, em alcançar todas as coisas logo, sem antes passar pelo caminho da obediência, pelo caminho da prosperidade, pelo caminho de ouvir a voz de Deus. Quando a gente olha para a vida de Davi, que a gente vê que Davi foi um homem muito rico no seu reinado. Teve muitos bens, teve muitos ouros e ganhou muitos despojos e ganhou muitas posses. Mas antes de Davi ser rico, ele era um homem próspero. Por que ele era um homem próspero? Porque ele cuidava das coisas do seu pai, ele servia a Deus, ele adorava a Deus. Davi era um homem de muita confiança em Deus. E até mesmo quando Davi foi derrotar Golias, ali Davi já sabia o que era prosperidade, porque ele contou com o favor de Deus para derrubar Golias. E ele disse que: não, eu vou contra você em nome do Senhor, porque nada e ninguém pode derrotar o Senhor. Então, Davi tinha conhecimento do que Deus podia fazer, e Davi esperou com fé no favor de Deus para vencer aquele gigante. Então, Davi, antes de ser rico, ele era próspero. Ele já entendia o que era ser próspero. Tudo que Davi fazia dava certo. Onde Davi colocava a mão, dava muito certo. Aí Davi, da prosperidade, ele passa a ser rico. Aí ali sim, ele se torna um rei e tem muitos bens e muitas posses e muitos ouros e muitos despojos. Agora Saul foi um pouco diferente de Davi. Por isso que Saul faliu o seu reinado. Por isso que Saul não deu certo. Porque Saul quis primeiro ser rico. Saul entrou, na verdade, primeiro a ser rico, depois ele não entendeu como é ser próspero. Quando Saul conquista tudo, que Saul já tinha conquistado várias batalhas, várias guerras, ele não quis saber de nenhuma vez dar ouvido à voz de Deus, porque Saul já achava que ele podia muito mais do que ouvir a voz de Deus. Então essa é a diferença entre você ser rico e você ser próspero. Ser próspero é o quanto você se apega em Deus para fazer as coisas. Ser próspero é o quanto você dedica a sua vida a Deus, é o quanto você dedica a sua confiança em Deus, é o quanto você espera em Deus. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, não tenha dúvida, a crise é um momento difícil, isso logo vai passar. Você só precisa decidir para onde que você vai. Ou você avança ou você retrocede. É melhor a gente avançar, né? Afinal, ser próspero é esperar no Senhor. É esperar no favor do Senhor. Então, quando a gente cumpre os mandamentos de Deus, quando a gente é obediente às coisas de Deus, quando a gente ama servir a Deus e servir a casa de Deus e servir a igreja e amar o próximo, logo Deus ele não consegue negar a prosperidade para nós, porque nós estamos esperando pelo favor dele. Tá? Então, para a gente concluir aqui, Isaac se tornou próspero na terra dos filisteus porque não parou de trabalhar.
não quis nada fácil e colocou a mão à massa de acordo com o que a sua época exigia. Então você vai ler na história de Isaac, que quando Isaac ele sai das terras dos filisteus, ele começa a cavar os poços que Abraão tinha deixado e que os próprios filisteus tinham enterrado aqueles poços. Então, quando Isaac ele sai da terra dos filisteus, que ele é expulso de lá, para ele não achou que tudo tinha acabado. Poxa, agora eu não tenho mais onde habitar, agora acabou, a minha vida já era. Não, ele continuou confiando no favor de Deus. Continuou confiando naquela promessa que Deus tinha feito para ele desde a geração de seu pai. Então, quando ele chega num vale de Gerar, se eu não estiver enganado, ali ele começa a desenterrar os poços de seu pai. E mesmo assim também, Isaac começa a mandar os seus servos desenterrarem também mais poços. O que isso significa? Na época de Isaac, as coisas que davam certo era aquele tipo de trabalho. Quem tinha muita água, quem tinha muito gado, quem tinha muito ouro. Hoje, na nossa época, a gente precisa entender que o nosso trabalho não está ligado às coisas de antigamente. O que está ligado com o nosso trabalho de hoje? É o quanto eu estudo, é o quanto eu me esforço, é o quanto eu sou dedicado, é o quanto eu sou responsável nas coisas, né? Então, para você alcançar, não é ruim querer ser rico, não é ruim querer ter posses, não é ruim querer ter dinheiro, mas aprenda primeiro a ser próspero, aprenda primeiro a confiar em Deus, aprenda primeiro a andar com Deus. Nessa que você aprende a andar com Deus, que você se esforça com Deus, que você tem um sonho de fazer uma faculdade pela fé, você faz a faculdade e continua honrando a Deus, que você tem um sonho de casar e casar no melhor buffet, e casar na melhor igreja, fazer a melhor festa, você continua obedecendo a Deus e confiando no favor de Deus. Isso é ser prosperidade. A riqueza ela vai vir na medida do seu trabalho. A riqueza ela vai vir na medida daquilo que você se esforça para conquistar, daquilo o quanto você naquilo quanto você é organizado com as suas finanças, aquilo quanto você paga quem você deve, o quanto você faz de dívida, se é maior do que o seu salário ou não, né? Então, vale a pena a gente pensar sobre tudo isso e entender que não precisa a gente ter pressa para querer ser rico. Não precisa a gente ficar afobado para querer ser rico, para querer conquistar logo, para querer alcançar as coisas logo. Não. Faça tudo na calma. Esses dias saiu o resultado do meu exame e apareceu algumas coisas que eu preciso me cuidar. E o médico disse assim para mim, olha, não tenha pressa, emagreça aos poucos, come devagar, não precisa você ter pressa, cuida da sua saúde comendo bem. Ali eu entendi que a pressa faz mal, que a ansiedade faz mal. Ao invés de você curar por causa da ansiedade, você acaba ficando mais doente. Ao invés de você alcançar por causa da ansiedade e da pressa, você acaba até, na verdade, nem alcançando o que você precisa alcançar. Então, não tenha pressa. Saiba que esse momento de crise no mundo vai passar. E depois, daqui a algum tempo, pode vir uma crise um pouco até pior do que essa. Mas entenda que a sua prosperidade não é o quanto de dinheiro, nem o quanto de bens que você tem para passar a crise, mas sim o quanto você está apegado em Deus. Que essa crise ela não vai te derrubar, ela não vai te derrotar, né? Uma das coisas que é muito pregado hoje, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É uma forma de a igreja e os pregadores te dar um ânimo para você não desistir em meio à crise, para você não achar que acabou em meio à crise. Poxa, quantos planos a crise desse ano travou, parou, quantos projetos, quantas coisas que envolviam muito dinheiro, muitos bens, muitas pessoas, teve que ser interrompido por causa da crise desse tempo. Né? Mas saiba que o quanto você se apegar em Deus, o quanto você estiver em Deus, a crise você só vai entender como um momento. E aonde você pôr a mão, seja na crise, seja fora da crise, seja no momento difícil ou seja no momento bom, aquilo tem que dar certo. Aquilo precisa prosperar na sua mão, porque você espera pelo favor de Deus. Tá bom? Um grande abraço para você, um grande beijo. Fica ligado nas próximas aulas, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Um abraço, gente. Valeu!